para todos os públicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu aluno do 7º ano. Eu sou o professor Max Emiliano, você já me conhece, já conhece essa voz, né? Já é inconfundível. E na nossa aula de hoje, como já havia adiantado, nós vamos falar sobre verbos, ok? Nós vamos falar sobre gramática e o assunto que nós elegemos para essa semana é o assunto de verbos. Então, fica ligado nessa aula de hoje que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre essa categoria gramatical. Aqui está o nosso planejamento, eu já fiz as alterações considerando os dias que nós não tivemos exibição. Então, verbos foi aqui para a semana 13 e nós vamos falar sobre verbos nessa semana, ok? O seu professor também, provavelmente da disciplina, vai destacar esse assunto. Semana que vem já estamos de férias, então não teremos exibição. As exibições na TV retornam a partir da semana 15, né? Em agosto, no dia 2 de agosto. Então, por favor, eu quero que todos vocês acompanhem, aproveitem esse tempo livre para ler. Não, porque ler também é um lazer, tá bom? Aí já nessa leitura você já saberá identificar os verbos que estão no texto, ok? Então vamos lá. Para falarmos sobre verbos, nós precisamos falar sobre classes gramaticais. Para falarmos de classes gramaticais, nós falamos de morfologia, né? A linguística, né, que é essa ciência que estuda a linguagem, a língua, ela tem uma parte dela que é específica para falar sobre a forma das palavras. A morfologia vai dizer que toda e qualquer palavra pertence a uma das 10 classes gramaticais, ok? Então, quais são as 10 classes gramaticais? Substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposições, conjunções, interjeições. Nossa, já deu para decorar, né? Já deu para saber todas essas classes gramaticais. Então, a morfologia também vai nos dizer que 4 delas são invariáveis, que são as 4 últimas que são colocadas aí. Advérbios, conjunções, preposições e interjeições. Ou seja, não variam, a palavra continua a mesma sempre. Enquanto as 6 primeiras, substantivos, adjetivos, artigos, numerais, pronomes e verbos variam. Variam como assim, professor? Eu posso ter uma variação, por exemplo, de gênero, professor. Vocês conhecem uma outra palavra para a gente denominar a mulher que ensina? Vocês vão lembrar de professora, é uma variação dessa palavra professor. Então, o mesmo vai acontecer com os verbos, que é o nosso assunto de hoje. O mesmo verbo, ele pode variar em tempo, em número, em gênero, enfim. Em gênero. Então, verbos, o que são? Verbos são palavras que indicam estado ou características, ação ou fenômeno. Por pertencer a uma classe de palavras variáveis, os verbos sofrem modificações para expressar informações sobre modo, tempo, pessoa e número, não gênero, como eu me confundi aqui. Tais modificações são chamadas de flexões verbais, ok? Então o verbo, ele vai expressar, o mesmo verbo vai expressar noções como modo, tempo, pessoa e número, que eu vou explicar daqui a pouco. E essas variações em função do modo, em função do tempo, em função da pessoa ou em função do número, nós chamamos de flexão verbal, ok? São as variações do verbo. Quanto ao tempo, o verbo pode situar o processo a que se refere no passado, presente ou futuro, em relação ao momento da fala, né? Então, quando você diz que vai viajar nas suas férias, você então está situando esse verbo aí, é o verbo ir viajar, né? A locução verbal, na verdade, é no momento futuro, ok? Quanto à pessoa, o verbo se flexiona de acordo com a primeira, a segunda ou a terceira pessoa do discurso. O que é isso, professor? O que é a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, né? Essas pessoas do discurso são os próprios interlocutores, as próprias pessoas envolvidas num processo de comunicação. Ora, se você fala, né? Você fala para alguém sobre alguém ou alguma coisa. Então, a primeira pessoa é a pessoa que fala, você. A segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa é aquela pessoa de quem se fala.
Quanto ao número, pode estar o verbo no singular ou no plural, ok? E os modos verbais expressam diferentes atitudes do falante em relação ao que se diz, ok? Então, nós temos aí um quadro geral, nós temos aí o tempo, né? Nós temos o modo, na verdade, primeiramente, indicativo e subjuntivo aí nesse esquema, o número, singular e plural, e a pessoa, que é a primeira pessoa, quem fala, a segunda pessoa com quem se fala, e a terceira pessoa de quem se fala ou o que se fala, né? Quando os verbos sofrem modificações, disse que foram conjugados. Assim, conjugação verbal é a forma flexionada dos verbos. Quando eu digo para que você conjugue um determinado verbo, eu estou querendo dizer que você coloque todas as flexões possíveis daquele verbo, né? Flexão de modo, flexão de tempo, flexão de número e de pessoa. Então, é importante que você saiba que essa conjugação verbal são as formas flexionadas dos verbos, ok? Então, se o professor pedir para você conjugar um determinado verbo, você vai ter que observar quais são todas as formas do verbo ali no futuro do presente, no futuro do pretérito, no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, seja na primeira pessoa, na segunda, na terceira, do singular ou do plural, ok? Não se assuste, existem tabelas hoje, né, dicionários online, que temos todas as conjugações verbais de todos os verbos que existem na nossa língua. Não se preocupe, ok? Então, modos verbais. Nós vamos ter essa aula nessa perspectiva dos modos verbais. Nós temos 3 modos verbais, que é o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, e nós vamos estudá-los agora, ok? Então, o que é esse modo indicativo? É o modo verbal que expressa a certeza do falante sobre algo que acontece, aconteceu ou acontecerá, ou seja, exprime fato certo. Então, todas as vezes que você utilizar um verbo, que você esteja dizendo algo que você tem certeza, algo que é certo, então você está fazendo uso daquele verbo no modo indicativo, né? E dentro do modo indicativo nós temos diversos tempos verbais, ok? Então temos o presente, que indica que a ação verbal ocorre no momento da fala ou verdades incontestáveis, né? Por exemplo, eu posso dizer que Flávio Dino é o governador do Maranhão, é um fato, uma verdade incontestável. Pretérito perfeito, que expressa uma ação que no momento da fala já foi concluída. O pretérito imperfeito, que indica uma ação ocorrida repetidas vezes. O pretérito mais que perfeito exprime uma ideia de ação ocorrida no passado, mas anterior a outra ação também já passada. O futuro do presente indica algo que ainda acontecerá em relação ao momento atual. E o futuro do pretérito expressa uma ação que aconteceria com certeza ou hipótese se outra ação ocorresse, né? Se a gente fosse destacar um a um, com exercícios, inclusive, daria uma aula inteira. Como o objetivo da nossa aula é mais falar, de modo geral, sobre o verbo, então a gente vai preparar uma outra aula para explicar cada um desses tempos verbais, mas não só explicar, né? Porque explicar é muito fácil, eu até já fiz. Eu quero que vocês tenham vários exemplos para entender cada um desses tempos verbais, ok? Inclusive, nós temos outro modo que tem alguns outros tempos, que é o modo subjuntivo, né, que expressa a percepção do falante de que algo pode acontecer desde que se atenda a uma condição. Esse modo verbal, ele indica o quê? Desejo, incerteza ou possibilidade de um fato vir a se concretizar. Exprimir um fato, em resumo, duvidoso, ok? Então, todas as vezes que você utilizar um verbo, olha lá, no indicativo é quando eu tenho certeza. Agora, quando eu tiver dúvida, quando for uma possibilidade, uma incerteza, um desejo de que se realize, eu tenho um modo subjuntivo. Dentro do modo subjuntivo, o tempo pode ser o presente, né? Expressa um desejo, um acontecimento provável, porém incerto. Espero que ele seja solidário comigo. Por exemplo, aí o verbo, na verdade, é o seja, não é a palavra solidário, né? A palavra solidário é, na verdade, um adjetivo, ok? Então, o verbo ser aí está numa ideia de acontecimento provável, porém não se sabe se é certo. O pretérito imperfeito indica um fato hipotético com condição para que outro seja realizado. Se ele atingisse o alvo, eu poderia comemorar. Então, essa ideia de atingir-se, né, na verdade,
aí está com uma condição em relação a outro que vai ser realizado, ok? E no futuro, exprime um fato possível de ser realizado. É acompanhado das palavras se ou da palavra quando. Quando puder, apareça, ok? Então, no futuro, do subjuntivo, há a expressão de um fato possível de ser realizado. Praticamente certo, mas se há alguma dúvida, ok? E o imperativo exprime ordem, solicitação, conselho, convite. O imperativo só é conjugado nas pessoas que se referem ao interlocutor, ao outro, ou seja, na segunda e terceira pessoa do singular e na primeira pessoa do plural, ok? Então, o que é o imperativo? Quando você utilizasse de um verbo, com uma ideia de exprimir uma ordem, uma solicitação, convidar alguém, aconselhar alguém, você está fazendo uso de um verbo no modo imperativo, ok? E aí eu vou explicar para vocês, como por exemplo, em ordem. Preste atenção, não fale alto. Tanto preste como fale estão expressando ordens. Então esses verbos aí estão no imperativo. Solicitação ou súplica, né? Devolva-me o livro. Não me deixe só, por favor. Né? Então aí o verbo devolver e o verbo deixar, né, que são os verbos que eu destaquei aí no nosso slide, né? O me aí, gente, é pronome, tá? É um pronome aí que está se juntando ao verbo, mas não compõe a estrutura do verbo, ok? Aí devolva-me, o verbo é devolva, ok? Então esses verbos também indicam imperativo, conselho, tá? Ou então convite, né? Venha à minha casa amanhã. Aqui eu estou convidando alguém, ok? Então eu faço uso de verbos no imperativo. Veja como você sempre faz. Exprime ordens, solicita, pede para alguém alguma coisa. Então quando você vai fazer esses pedidos, você está utilizando os verbos no modo imperativo, ok? Formas nominais. Algumas formas verbais não apresentam as flexões de tempo e modo, por exercerem funções que são próprias dos nomes, que são chamadas formas nominais. São 3: particípio, gerúndio e infinitivo, ok? Então são formas verbais que também exercem funções próprias de substantivos, de advérbios, de adjetivos, entenderam? Então vamos lá. É preciso que vocês entendam o que é substantivo, adjetivo, advérbio, que advérbio, inclusive, nós temos uma aula especial sobre isso quando voltarmos de férias. Particípio, né? Os particípios, esse ado e ido, são as terminações, né? Cansado, terminado, adormecido. Todos esses verbos terminados em ado e ido são os verbos que indicam particípio, que exprime uma ação concluída e exerce função semelhante à dos adjetivos. Então nós temos o exemplo aí: terminado, ado, o trabalho, os operários voltaram para casa. Esse terminado exerce uma função aí nessa oração de adjetivo, né? Mas é um verbo que está no particípio. O gerúndio, a terminação é NDO, né? Fazendo, comendo, absorvendo. Então todos esses verbos terminados em NDO são verbos que estão no gerúndio. Exprime a ação em curso e exerce função semelhante à dos adjetivos e advérbios, ok? Então nós temos aqui uma oração: ele caminhava soluçando. Advérbio, eu já vou adiantar para vocês, é a palavra que modifica o verbo, né? Então vocês percebam que essa ideia de soluçar, ela está ligada diretamente ao advérbio caminhar, ok? Então aí nós temos um verbo no gerúndio que com função de advérbio. E por fim, no infinitivo, terminado em R, que são, por exemplo, fazer, comer, dançar, esperar, adormecer, né? Exprime o processo verbal propriamente dito, desempenhando função semelhante à dos substantivos. Amar é divino, certo? Inclusive, todas as flexões verbais, imagina isso, um verbo aí flexionado em singular, plural, flexionado no presente, no futuro, né? Então, quando a gente vai dizer a forma desse verbo, a gente usa o infinitivo. Então, eu tenho um verbo, por exemplo, esperei
Então, como eu vou dizer que verbo é esse? É o verbo esperar. Então, pego esse verbo, vou trazer para o infinitivo para dizer quem é ele, ok? Porque, como o próprio slide está dizendo, ele exprime o processo verbal propriamente dito, ok? Então, sabendo disso, esse assunto foi quase todo retirado lá do livro Alfa, 7º ano, você tem na sua casa, que ele vai fazer uma revisão de verbo, porque teoricamente você aprendeu no ano passado, né? Eu não sei se você conseguiu absorver bem, por isso que eu destaquei esse assunto, é um assunto muito importante para que você compreenda a natureza do verbo e compreenda também o aparecimento dele em textos. Então nós estamos aí na página 88, os exercícios aí estão na página 91, perdão, esse 88 aí está errado. As questões 1, 2 e 3, ok? Então façam essas questões, estão na página 91, questões 1, 2 e 3, certo? Então, sabendo disso, vamos fazer nossas atividades de hoje, inspiradas nessa atividade aí que está no livro Geração Alfa. Vamos lá. Vamos lá. Na primeira questão, está pedindo que nas frases abaixo, destaque os verbos e escreva-os no infinitivo. Como eu falei, todo verbo, quando ele está flexionado, que se pede para escrever, dizer que verbo é esse, eu coloco uma frase, eu digo... Tem um verbo lá, flexionado, né? Então, eu tenho que dizer que verbo é esse, eu vou dizer ele no infinitivo, ok? Então, verbo conhecer, conhecia. Não é o verbo conhecer, a gente vai dizer que é o verbo conhecer. É a forma flexionada do verbo conhecer, ok? Então, na letra A, você sabe de onde venho? Então, nós temos aí, você sabe de onde venho? Nós temos aí, vamos identificar que temos dois verbos. O verbo saber, né? E o verbo vir, ok? Então aí, sabe, venho, são os verbos saber e o verbo vir. Aí, o que é o infinitivo? Colocar esse Rzinho no final, tá ok? Esperávamos autorização do síndico. Que verbo é que nós temos aí? Que verbos que indica aí uma ação verbal? Indica uma ação, verbo esperar, né? Então esse esperávamos é a forma flexionada do verbo esperar, ok? Eu não decidi ainda nada. Então, que verbo é que nós temos aí? É o verbo decide, que na verdade, no infinitivo, seria decidir, ok? Mês de julho teremos férias escolares. Qual verbo que nós temos nessa frase? É o verbo ter, né? Que está flexionado aí como teremos, ok? Então, as respostas estão aí, tá? Sabe, venho, esperávamos, decidi e teremos, ok? Na segunda questão, a nossa atividade está pedindo que você indique, aliás, se o verbo destacado exprime ação, estado, mudança de estado ou fenômeno, que são essas noções que o verbo traz, noção de ação, de estado, de mudança de estado ou de fenômeno, né? Então, vamos lá, na letra A, neste inverno não nevou em São Joaquim. Nós estamos aí diante do verbo nevar. O verbo nevar, ele indica o quê? O quê, turma? Obviamente, ele vai indicar um fenômeno natural, ok? Então, aí a letra A seria fenômeno natural. A letra B, a cidade estava deserta. E aí, o que que indica? Nesse caso, o verbo estar indica estado, ok? A letra C, ele tornou-se diretor. Então, provavelmente, ele era um professor e mudou de estado, passou a ser um diretor. Então, nós temos aí um verbo tornar, que indica uma mudança de estado. A chuva derrubou casas. E aí, qual é o verbo que nós temos? Derrubar, né? E esse verbo indica uma ação, né? A casa estava lá toda direitinha, erguida, e de repente caiu. A comida ficou fria, né? A comida devia estar quente e de repente ela ficou o quê? Fria, exatamente. Então houve uma mudança de estado aí. E por último, a mãe bateu na criança. A gente nem tem a indicação aí do verbo, mas qual é o verbo? Todo mundo já sabe, né? Bater. O verbo, a forma flexionada é o bateu e o verbo é o bater. Então aí bateu indica o quê? Também uma ação, ok? Certo? Então aqui nós temos as nossas respostas, certo?
Vamos passar para a nossa terceira questão. Não vamos perder nosso tempo, né? Essas questões aí estão muito fáceis. Terceira questão. As frases abaixo estão no imperativo afirmativo. Você deve passá-las para o imperativo negativo, ok? Como eu já falei, o imperativo indica ordem, conselho, pedido. Então, todos esses verbos aí estão flexionados no imperativo afirmativo, ou seja, está se afirmando para se fazer aquela ação. Aí a gente vai passar para negativo, ou seja, vai negar essa ação, vai pedir para que elas não sejam realizadas, ok? Então vamos lá, na letra A, leva os documentos ao escrivão. Como eu falei para vocês, esse verbo aí, como eu já falei para vocês, a questão das pessoas, né, do discurso. O imperativo, ele não tem a primeira pessoa, ele tem a partir ali da segunda, a primeira pessoa do singular. Então, o que nós podemos observar aqui? Que esse verbo leva se refere à segunda pessoa do singular, certo? Tu levas os documentos ao escrivão, certo? Eu sei que é estranho, eu sei que sou esquisito, né? Porque a gente não fala assim. Porém, na língua, a gente tem que observar também a norma culta. E quando formos usar o tu, né? O tu vai exigir essa forma verbal leva, ok? Então, aí, leva os documentos ao escrivão. Na forma negativa seria não leves os documentos ao escrivão. Na letra B, saúda teus companheiros, né? Nós temos aí também o verbo saudar, certo? De cumprimentar alguém. E também, por incrível que pareça, está conjugada na segunda pessoa na segunda pessoa do singular, ok? Então nós temos aí, saúda teus companheiros. Como é que eu passo para a forma negativa? Eu tenho que colocar não, ok? Não saúdes teus companheiros, seria a forma correta. Na letra C, joga a pedra no chão. É como se eu estivesse falando com essa menina que está aí no chão, ok? Estou falando para ela, joga a pedra no chão, porque se refere também à segunda pessoa. Tu joga a pedra no chão, ok? Aí, como é que ficaria? Não jogues a pedra no chão, ok? Na forma, o verbo já muda se ele estiver na negativa, ok? E ride dessa situação. E aí, que verbo é esse? É o verbo, eu sei que você está lembrando dele, ele está estranho aí, mas é o verbo rir. É o verbo rir, né? Então, só que ele está conjugado aí na segunda pessoa do plural, ok? Por isso que ele está aparecendo desse jeito, certo? Então, como é que eu vou fazer essa alteração? Como é que eu vou passar para a negativa, né? Aí seria como rir de vós dessa situação, né? Seria o vós, que equivale ao plural de tu. Seria também um equivalente a vocês. Então, em vez de rir de vós dessa situação, a gente pode colocar não riais dessa situação. Eu sei que fica estranho, esquisito, certo? Mas a língua portuguesa, na sua língua padrão, temos muito dessas coisas, né? Temos muito dessas palavras que, infelizmente, por algum motivo, nós não usamos mais. A gente vê muito em novela, filmes de época, e hoje a gente não vê mais esse uso, tá bom? Porque a língua ela é dinâmica, ela muda todos os dias, e por isso nós elegemos alguns usos em detrimento de outros, ok? Mas esse uso perante a norma padrão da nossa língua está extremamente correto, ok? Na quarta questão, leia o poema rápido e rasteiro de um dos melhores poetas que eu já conheci, que é o Chacal, né? Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. É interessante vocês observarem que enquanto aqui esses termos estão todos utilizando aí uma norma padrão, culta, né? Extremamente culta, aqui nós temos o uso de uma linguagem totalmente informal, né? Para parar, a gente pode observar alguns usos aí típicos da oralidade. Então, nós temos aqui o uso da norma coloquial, ok? Da linguagem coloquial. Então, aqui nesse poema de Chacal, que as características de Chacal é justamente trazer nos seus poemas a oralidade, nós temos aqui vários verbos. Então, vamos identificar os verbos nesse texto, ok?
a gente vai marcando esses verbos e vai identificando que temos vários. Primeiro, nós temos o verbo vai, ter. Na verdade, são dois verbos aí. Quando nós tivermos dois verbos juntos, vai ter um seguido do outro, né? Chamamos aí de locução verbal, ok? É a junção desses dois verbos aí numa só direção, né? Num só sentido, ok? Temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Aí temos o verbo dançar, temos o verbo pedir, temos o verbo parar, temos o verbo paro, que é o verbo parar, né? Flexionado, né? Aí temos o verbo tiro, que é o verbo tirar, e eu tenho também o verbo danço, que é o verbo dançar, ok? Então aí nós temos aí as formas no infinitivo e temos a seguir formas desses verbos flexionadas, ok? Na primeira pessoa, ok? Do presente, do indicativo. Nossa, quanta informação. Oh, nossa aula já terminou. Gente, essa foi mais uma edição do Projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas, tá bom? Que é um projeto desenvolvido pela CEMED para que você não perca nenhum conteúdo escolar. Perdeu a aula de via remota? Então fica ligadinho. Todas as semanas no YouTube e na TV Rosário nós teremos essas aulas, ok? Espero que você tenha gostado, entendido. Se ficou com dúvidas, pergunte ao seu professor. Veja na internet essas tabelas de conjugação, vocês podem pesquisar essa semana. Pesquisem assim, tabelas de conjugação, tá? Para vocês observarem essas formas de verbos que a gente nem usa, ok? Mas ainda são registradas pela gramática, pela norma padrão da língua. E na próxima aula a gente continua com esse assunto. Como a próxima aula é advérbio, vai dar pra gente falar também de verbo, ok? Se ficou alguma dúvida, talvez eu consiga sanar nas nossas próximas aulas. Eu agradeço a todos, obrigado e até mais. Tchau!